Olá, vamos lá, nossa aula de planejamento reverso. Por que planejamento reverso? Para a gente colocar um implante no lugar adequado, nós precisamos primeiro selecionar o tipo de prótese sobre o implante que vai e qual a região dessa prótese. Botar uma região ideal para que a gente possa colocar o parafuso do implante saindo na posição mais perfeita possível. Então, por isso, a gente precisa, de fazer o planejamento reverso. O planejamento reverso seria a história da cirurgia guiada, o início da cirurgia guiada. Por quê? Porque muitas vezes o protesista que faz reabilitação para implantodontistas se deparava com situações que ficava quase impossível de reabilitar aquele paciente. Por quê? Implantes vestibularizados, a cabeça do parafuso do implante saía no dente ao lado, Às vezes, para fugir de uma falta de osso, eles jogavam o implante numa posição muito ruim, Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente tenta fazer todos os implantes com planejamento reverso. E a gente vai ver sobre isso aqui. Antes da gente pensar no planejamento reverso, a gente deve avaliar o quê? Primeira coisa, vamos avaliar a estética do rebordo. Por quê? Tem que avaliar as condições do rebordo presente, Porque quando faz uma extração de dente, vai acontecendo hipertrofias e atrofia do rebordo, E aí esses tecidos mole às vezes ficam hiperplasiados, Ou fica fofo, vamos dizer assim. E aí a gente fica com uma deficiência óssea, Ou ausência de osso para estar fazendo, ou até mesmo ausência de tecido mole, porque a estética fica ruim. Aqui nesse caso aqui, acredito que a minha setinha esteja aparecendo aí. Nesse caso aqui, quando a gente vê, por ser uma região estética, vai dar um afundamento e vai dar um escuro na boca. Mesmo o paciente tendo o dente aqui, vai dar a sensação que está faltando algo. Então aqui, sem raio-x, eu já diria que não precisa de osso, eu diria que precisa apenas de tecido. Enxerto de conjuntivo, por exemplo, aqui nessa região, seria algo que já melhoraria significativamente nesta região. Aqui nessa região aqui, falta de osso, falta de tecido mole, Nessa região desse incisivo inferior aqui. Então, falta osso, falta tecido mole. Aqui poderia botar um osso, fazer um enxerto ósseo, particulado, com uma membrana e colocar tecido conjuntivo aqui, junto, um enxerto conjuntivo. E essa outra região superior aqui, que a gente tem um volume, de osso que não está muito adequado. E também o rebordo adentro, precisa de uma atenção para a gente ver se não tem nenhuma patologia intraóssea. Então, a gente precisa de uma avaliação cuidadosa das áreas edentadas e que terão dentes repostos por pônticos em casos de prótese fixa. Então, isso assume uma grande importância, avaliar essa área, principalmente nos casos onde a estética está envolvida. Deve-se avaliar as características do rebordo e a possível necessidade de correção cirúrgica com finalidade protética. Então, a gente tem aqui, um dado interessante, porque a gente tem que sempre avaliar a estética do paciente. Às vezes a gente planeja um implante anterior, só que esquecemos de olhar os tecidos como está. Se houve uma reabsorção mais para apical, então quer dizer, ele vai ficar com uma cervical mais alta, isso pode ficar esteticamente desagradável para o paciente. Perda de tábua vestibular, fazendo com que a gente precise fazer um implante mais lingualizado. Na hora de reabilitar, vai ficar um volume na palatina. Então, é muito importante fazer essa avaliação, de maneira correta, para que o paciente possa ter não só a função reabilitada, mas a estética como um todo. Então, planejamento reverso serve para a gente prever essas situações. Então, a gente avalia a necessidade de enxertos,
que é bastante comum, onde se faz necessário um aumento cirúrgico do rebordo, seja por enxerto ósseo ou por enxerto gengival. Confesso que a maioria das vezes é mais, principalmente região anterior, enxerto gengival. Dificilmente a gente vai precisar de osso, mais gengiva, né? Para minimizar essas grandes reabsorções. Geralmente a gente tem o espaço, a posição ideal para o implante, que a gente vai ver aqui com as aulas, que o ideal é o parafuso sair em região de cíngulo de dente. Então, se você fizer um arquinho aqui, ó, vai ser mais ou menos aqui onde tem um Vzinho, nesse rebordo, né? Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, a gente pode ter osso suficiente para estar fazendo esse implante. Mas aqui, ó, o aspecto gengival não está adequado. Então, vai ficar um implante feio, né? Então, nós temos sim que prestar atenção nessa parte para devolver a estética, né? E muitas das vezes, né, essa remodelação do rebordo residual, né, ela pode gerar alguns problemas. Não só a falta do tecido ósseo necessário para o posicionamento adequado dos implantes, mas também como uma necessidade para recompor a estética, né, e o suporte dos tecidos móveis do terço inferior da face. Então, às vezes, falta osso ou gengiva na região anterior, então o lábio vai ficar murcho, porque está faltando volume. Então, você fazendo um pequeno enxerto de gengiva, já dá um pequeno volume que já é muito para um lábio. Então, você dá jovialidade àquela face. Então, rejuvenescer faces não é algo somente da harmonização, mas a gente que faz reabilitação oral também faz, né, essa rejuvenescimento, né? A gente rejuvenesce uma face através de um novo implante, né, para reabilitar aquela ausência, um enxerto conjuntivo, um enxerto ósseo, depois a gente consegue dar volume na face e deixar a pessoa mais jovem. Então, esse processo de remodelação do alvéolo, ele ocorre após as extrações. Então, temporariamente, ele é preenchido por um coágulo. Esse coágulo, ele tem a função de atrair novos vasos, né? Tanto é que a gente viu que todas as doenças que desfavorecem o implante, né, e até mesmo a cicatrização, é porque elas impedem a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos para que as células possam se proliferar. Então, nas primeiras semanas, né, os tecidos epiteliais, eles se proliferam e migram, né, e restaura rapidamente a integridade do tecido. Tanto é que a gente com 7 dias já não tem mais nenhum problema na cirurgia de extração. Então, esse alvéolo vai ser progressivamente preenchido por um novo tecido ósseo em aproximadamente 6 meses. Então, a reconstrução óssea perfeita e completa, ela demora cerca de 6 meses para gerar um osso maduro, né? Então, é bem demorada essa reposição aí. E com esse padrão de deposição óssea, o tamanho do rebordo residual é reduzido mais rapidamente nos primeiros 6 meses. Mas a reabsorção óssea continua por toda a vida, o que pode resultar em grandes perdas de estrutura no rebordo remanescente. Então, quando a gente fala, né, de perda de estrutura aqui, nós estamos falando de uma perda de função. Então, o organismo entende, olha, não está tendo função aqui, eu estou gastando energia para manter esse osso. Pode reabsorver, come tudo que aí a gente gera energia para fazer outras coisas. Então, o corpo entende que o que não tem função deve ser atrofiado. Então, não é diferente do osso, né? Então, o rebordo residual, em função de sua reabsorção, na maxila ele vai acontecer de fora para dentro. E a reabsorção mandibular ocorre de cima para baixo. Aqui nós temos na imagem apenas maxila, né? Então, ele vai ocorrendo, né, a reabsorção nessa face anterior, né, da maxila, até que se perda esse rebordo residual e fique totalmente plano. Então, colocar um implante aqui nessa fase 2, que o alvéolo está vazio, a gente tem paredes ósseas, ele vai contribuir para a manutenção do osso. Não quer dizer que não vá ter reabsorção, mas a gente vai evitar uma absorção severa.
Então, o grau de reabsorção que ocorre, né? Então, na maxila a gente pode falar que a maxila perde de 2 a 4 milímetros de osso no primeiro ano, após a extração, e 0,1 milímetro por ano nos anos subsequentes. Após a extração, mesmo colocando implante, geralmente se perde um pouquinho menos de 0,1, mas ainda se perde um pouco, né? Vai haver uma reabsorção, sim, uma remodelação. Se a gente tem remodelação na tábua óssea quando tem dentes, né? Então imagina no implante. A mandíbula já perde mais, né? Por isso que a mandíbula é sempre um desafio para a prótese total, né? Então no primeiro ano é de 4 a 6 milímetros e a média anual passa a ser de 0,4. Então veja que a mandíbula ela tem uma reabsorção mais severa. Por que isso? Por causa do tipo de osso que ela tem. E como ela recebe maior carga mastigatória, na maioria das vezes, é onde ocorre essa perda, né, de osso aí. Então, essa remodelação óssea afeta o funcionamento de qualquer prótese que se apoie sobre o rebordo residual. Quando a gente fala de implante, nós podemos também ter próteses sobre implante apoiadas em rebordo, a gente vai ver aqui. Então, a gente tem o implante como um suporte para que a gente tenha uma boa reabilitação. Então, como a gente vai evitar essa perda óssea? A gente tem que evitar a extração de todos os dentes, preservando alguns e confeccionando uma sobredentadura, né? Precisa botar força imediatamente no rebordo para que ele não perca. Então, por isso, implantes pós-extração são extremamente recomendados, porque aí a gente tem o implante que vai ser feito logo após perder o dente, e aí ainda vai fazer com que o osso continue lá sem reabsorção severa, né? Vai haver uma pouca reabsorção, mas não vai ter essa perda de 2 a 4 milímetros ou de 6 milímetros para a mandíbula, tá? Então, a colocação de implantes tem demonstrado ser uma opção que reduz substancialmente a perda de osso nos rebordos edentados. Isso indica, né, a importância do estímulo funcional para o tecido ósseo. Como eu falei anteriormente, tudo que não está em uso, o corpo atrofia. Então, vamos colocar o implante, porque aí a gente dissipa as forças. Mas também não tem, né, muito sentido você reabilitar aquele dente, né, fazer um implante e não colocar a coroa. Aí, com o passar do tempo, você vai perder osso também, porque você não botou função. Então, quando a gente vai pensar numa reabilitação, para a gente pensar qual tipo de prótese a gente vai fazer, se vai ser um dentinho, 2 dentinhos, se vai ser um implante, 2, se vai ser 2 implantes, 3 dentes, ou implante dente a dente, né? A gente faz um guia radiográfico e cirúrgico. Hoje em dia a gente faz um guia, né, 3D. Eu vou falar para você sobre a cirurgia guiada também. Então, torna-se uma ferramenta para otimizar a colocação dos implantes nos locais mais adequados do ponto de vista protético. Então, assegurando assim a obtenção dos perfis de emergência esteticamente corretos. Então, aqui a gente vê a profundidade, o local correto onde o implante tem que sair, tudo através desse planejamento. Agora chegamos no planejamento reverso. Então, antes de eu saber qual prótese eu vou usar, eu vou saber onde eu vou pôr os dentes e quantos dentes eu vou pôr. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um guia. Primeiramente, deixa eu voltar aqui atrás. Primeiramente, molda-se o paciente na região edêntula, faz um enceramento diagnóstico, né? Coloca-se uma coroa encerada, né, naquele local para poder simular a confecção daquele dente. A partir daí, né, se faz um guia de acetato, e esse guia de acetato vai ser preenchido por resina acrílica, né? E a partir dessa resina acrílica a gente perfura
o centro da resina acrílica. Lembrando que nós teremos que ter um modelo, né, com uma placa de acetato disponível, porque ele vai ser nosso guia cirúrgico propriamente dito, né? E aí esse de acrílico a gente vai perfurar o local correto para sair o parafuso do implante. E aí nós vamos analisar se tem osso naquela região, né, para ser colocado o implante. Nessa imagem aqui abaixo, acredito que a setinha esteja funcionando. Depois, se a setinha não estiver funcionando, me avise, tá? A gente tem os dentes aqui colocados, né, unidos com os seus buraquinhos já feitos de acordo com o guia anterior. Leva-se a cirurgia. Quando abre-se o rebordo, né, não vai fazer sem abrir, vai encaixar e vai tentar descer um implante na posição que o guia estabeleceu. Esse guia, ele vai dar a ideia, mas ele não é tão perfeito quanto o guia cirúrgico de planejamento que nós temos hoje em dia. Que é o guia computadorizado. Então, no guia computadorizado, o que a gente vai precisar? De uma tomografia, certo? Dessa tomografia, a gente também precisa do escaneamento da boca do paciente e a gente precisa de uma fotografia desse paciente. O que vai ser feito aí? Vai ser planejado, né, como está vendo aqui nessa figura aqui, os dentes aqui é uma simulação de um protocolo. Então, planeja-se onde vai sair cada parafuso, tá vendo esses pauzinhos aqui, vamos dizer assim? É onde vai sair cada parafuso. Se quiser, pode-se imprimir a tal prótese já com os parafusos em posição. Depois de determinado isso, vai colocar-se na tomografia a posição de cada implante e vai se gerar um guia cirúrgico, né? Estou aqui mostrando onde sairá os parafusos, aqui uma situação similar com aquela anterior, né? Que aqui a gente tem uma reconstrução 3D, sabendo aonde e qual posição de cada dente, tá vendo? De cada implante, a distância que ele vai ficar do alveolar inferior. E aqui nós vemos um guia. O que é esse guia? É uma placa feita de material rígido, né? Onde a gente encaixa ele em boca, prende ele com os parafusinhos para ele ficar em posição e ele vem com um anel onde vai encaixar a broca. Nesse anel, ele vai te dizer a largura da sua broca e vai te dizer a profundidade da sua broca. Então, esse guia cirúrgico, ele é uma opção maravilhosa para casos limítrofes. Eu não posso descer muito porque aqui tem um alveolar inferior. Então, aqui ele te pondera, ele tem um stop para sua broca não descer até onde não precisa. Então, aqui, um exemplo mais claro do guia cirúrgico, né? Esse aqui é um kit cirúrgico guiado, né? Que essa aqui é uma cirurgia guiada. Então, aqui a gente vai ter, nessa região aqui, ó, tá vendo? É uma anilha, né? E essa anilha aqui, ela tá aqui, ó, 3 e 3. Essa anilha vai falar pra gente qual dessas pecinhas aqui, ó, eu vou usar através desse códigozinho aqui. Tá vendo aqui, ó, 1 e 1. Aí eu vou procurar aqui qual que vai ser, vai ter a mesma indicação. Cada marca tem um kit, cada marca tem uma anilha, cada marca tem uma marcação. Eu pego uma chavinha dessas aqui, que é a equivalente a essa marcação, encaixo aqui nesta região e venho com a broca que vai ser adequada para essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é roxinha. Tem uma broca na casinha roxinha. Então, logo, se for a roxinha, eu vou descer o implante roxinho, né? Vou descer uma broca roxinha, aliás. Então, aqui vai ter o meu stop,
né? Vai ter todas as determinações que eu necessito, porque aqui vai ter a compensação da altura da broca. Então é uma ferramenta excepcional para a gente conseguir estar fazendo um implante. E aí a gente tem os tipos de próteses, que ela pode ser parafusadas, ela pode ser cimentada, ela pode ser múltipla, ela pode ser uma prótese total, né? Ela pode ser unitária, ela pode ser implante suportada ou implanto muco suportada. Então vamos ver qual que é cada uma dessas próteses, né? Então, nós vemos aqui 3 exemplos de próteses. A primeira, a unitária, né? Unitária parafusada e cimentada. Como assim parafusada e cimentada? Veja que ela está sendo parafusada em posição, mas o formato dela é o formato de um preparo, assim como o dente ao lado. Porque provavelmente, para não ficar diferente a cor, foi se planejado cimentação em cima de um munhão personalizado. Isso aumenta demais a estética, que é como se você tivesse um núcleo de preenchimento. Outro motivo pelo qual pode ter se escolhido fazer isso aqui é a posição inadequada do implante. Pode ser que o parafuso teve que sair por vestibular. Então, para não ficar um buraco na vestibular da coroa, faz-se um munhão personalizado, esse aqui no caso de zircônia, parafusa-se e depois cimenta a coroa por cima desse munhão personalizado. Na de baixo nós temos uma múltipla unida, né? Confesso que eu faria diferente aqui. Como tem, né, seria um canino, um premolar, eu deixaria esse premolar unido somente num canino e num premolar e o outro premolar ficaria solto, né? Mas, enfim, é um exemplo de uma múltipla com 4 elementos parafusados e um elemento suspenso. A dificuldade disso aqui chama-se passividade, porque se não tiver passivo, não entra os parafusos. Então, é algo que tem que ser bem trabalhado. E aqui nessa outra imagem, uma prótese total inferior do tipo protocolo, né? Onde tem 4 implantes, todos eles estão posicionados antes do forame mentoniano e encaixa-se a prótese. Antigamente, testando, ainda estamos gravando. A bateria deu de acabar, eu tive que levantar aqui. Eu não vou fazer edição na aula, provavelmente vai ficar um espaço aí sem falar nada. E você vai ouvir um não acredito. Esse não acredito era meu computador desligando. Então vamos dar continuidade aqui. Então falando aqui nós temos um protocolo, né, sobre 4 implantes. Nós vamos ver que hoje em dia tenta-se fazer 6 implantes quando é possível na parte inferior também. Isso diminui braço de alavanca, que nós vamos ver sobre isso, né, sobre esse braço de alavanca na confecção de uma protocolo. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de protocolo. E aqui está, inicialmente, 4 implantes posicionados entre os forames mentonianos. E aqui a gente teria que colocar só até primeiro molar, o braço de alavanca deveria ser curto.
Vamos ver aqui, ó, tá vendo, ó? Esse braço de alavanca, ele vai fazer tração aqui na anterior e vai começar a quebrar esses parafusos aqui. Então, não é indicado. É indicado, se você for colocar até segundo molar, você ter pelo menos um implante até primeiro molar. Então, distribuir melhor esses implantes, né? Ou pode colocar 4 ou pode colocar 6 na mandíbula. Ah, e a deflexão da mandíbula, que era que antigamente se falava, que era a chance de fraturar a mandíbula devido a esse impacto, né, deixar ela rígida, né? Então foi se provado que não existe essa deflexão da mandíbula, tá? Tem pesquisas que mostram isso. Bom, aqui nesse meio aqui nós temos um método diferente aqui que chama-se implante zigomático. É uma técnica que tem se voltado hoje em dia, é uma técnica antiga. Usa-se um implante de 15 milímetros, bem espesso, que tem que estar apoiado no zigomático. Ele vai passar dentro do seio maxilar, apesar que aqui não está mostrando que é dentro, mas ele passa dentro do seio maxilar, atravessa de um lado do outro, porque ele ancora na maxila, né, no zigomático. E geralmente ele tem 2 implantes na frente só, que é nessa região aqui de pilar canino apenas. Geralmente não tem esses 2 anterior. É uma técnica conhecida como all on 4. Que é isso? Tudo em 4. Mas para que esteja apoiado tudo em 4 implantes, né, é necessário que a cabeça do implante, do último implante posterior, esteja saindo em primeiro molar e a prótese seja até primeiro molar. Por quê? Por causa do braço de alavanca que a gente vê no caso aqui atrás. Pode-se colocar 4 implantes? Pode, mas tem que tentar colocar a cabeça desse último implante pegando no molar. Então aqui, por exemplo, se angular esse implante aqui, a gente também vai fazer um all on 4. Entretanto, tem que sair na cabeça do primeiro molar, tá? Aí, para parafusar isso, como é que faz? Então, às vezes a gente vai corrigir essa inclinação para ela sair, sim, no rumo do primeiro molar. E aqui nós temos um exemplo de prótese aparafusada ou parafusada e prótese cimentada. Então, vamos lá, qual que é a diferença da cimentada para parafusada? Existem situações onde a cirurgia, a colocação do implante, não nos permite usar uma prótese parafusada, porque ela vai sair o parafuso no lugar errado, igual a gente viu naquele caso anterior que tinha aquele núcleo de zircônia, né? Então se opta por uma prótese cimentada. Mas para você cimentar a prótese em cima da cabeça do implante, o que precisa? Precisa de uma pecinha chamada intermediário, que é o pilar, né? Então, como funciona a prótese cimentada? Tem um implante, tem um pilar, um unhão, um mini pilar, né? Um viral base, depende da marca, né? Um pilar ideale, que é o que tem da Implacil. E aí a gente tem esse pilar aqui e precisa parafusar esse pilar dentro do implante. Depois a coroa vem por cima e é cimentada assim como na prótese fixa, né? Assim como um preparo dental. Esse pilar pode ser de metal ou pode ser de zircônia, como a gente viu naquele primeiro caso. Qual que é a desvantagem dessa prótese? A desvantagem é que com as forças mastigatórias pode acontecer do parafuso desparafusar, perder a rosca lá e a trava. E aí vai ficar solto, mas um solto que não tem como tirar. E se tirar, você perde toda a estrutura aqui, ó. Você perde o pilar, perde o parafuso, perde a coroa, mas não perde o implante. Então isso é ruim porque ela acaba não sendo reversível. Então para você trocar essa coroa ou para você apertá-la, você tem que fazer tudo de novo do zero. Já na prótese parafusada, a gente não vai ter o pilar. O dente é feito em cima de um componente, a gente chama isso de prótese direto na cabeça do implante. Então a gente vai ter um componente estético, né, o qual a gente vai ter o dente em cima e vamos parafusar direto o dente na cabeça do implante. Qual é a vantagem? Se por causa das forças mastigatórias iniciar um desaparafusamento, um afrouxamento dessa prótese, ela é reversível, a gente pode parafusar ela de novo.
Se eu for trocar, eu não tenho um prejuízo tão grande, eu não preciso destruir, né? Eu apenas desaparafuso, moldo ou escaneio, depende da técnica, e faço novamente, tá? Então, eu particularmente prefiro a aparafusada do que a cimentada. Então, aqui, né, mostrando aqui a sequência de como fica uma prótese cimentada. Então, 1 é a coroa, 2 o parafuso, 3 o pilar ou munhão, 4 o implante. Então, você parafusa o munhão na cabeça do implante ou pilar, né? Vai parafusar ele aqui, aqui ele é parafusado, depois você cimenta por cima do conjunto a coroa, né? Geralmente isso aqui é metalocerâmica. Quando se usa muita prótese cimentada? Quando o parafuso não está no lugar correto, né? Por exemplo, aqui se fosse uma unitária, nesse casinho aqui do lado, seria mais indicado fazer uma prótese cimentada do que parafusada, porque ia ficar muito volumoso aqui atrás. Como é uma múltipla, né? Foi aceita um parafuso na palatina. Então, falando aqui, reforçando o que foi falado, a prótese parafusada versus a prótese cimentada. A prótese parafusada, ela permite a remoção dos componentes para manutenção sem danos na sua estrutura, principalmente em caso de próteses múltiplas e unidas. Assim, é possível remover a restauração do acesso do parafuso e remover a conexão protética e realizar a manutenção dos componentes, o aperto do parafuso e a limpeza dos tecidos moles. Quanto à prótese cimentada, nessa pode ser utilizado cimentos provisórios a fim de permitir uma manutenção futura, já que em alguns casos não é possível recuperar uma prótese cimentada após danos na estrutura ou componentes, sendo necessária a confecção de uma nova. Então, esse é o grande porém. Por isso que eu não gosto de prótese cimentada, né? Em relação às falhas, a principal falha está justamente no sistema de fixação, que na maioria das vezes ocorre o afrouxamento do parafuso ou até mesmo a sua ruptura. O parafuso pode quebrar. Então, podendo estar associada à carga mastigatória excessiva ou movimentos de parafunção, que gera esse estresse causando essa falha. Então, quando for fazer o ajuste de uma prótese sobre implante, testar a protusão e lateralidade e ver se não está pegando nada, de preferência o mínimo possível, porque quanto mais estiver tocando, mais você vai ter problema com desaparafusamento. Então fica claro, né, que ambas as técnicas possuem prós e contras e que cabe ao profissional de definir qual tipo de fixação utilizar e que essa decisão deve ser baseada na sua experiência e conhecimento baseado em evidências científicas e na necessidade do paciente. Então, às vezes, optar por uma cimentada por causa da estética é uma coisa bacana. Um munhão personalizado por causa da vestibularização da coroa, bacana. Então, tem que se observar a prótese, né? Que tipo, onde está o implante. Então, quando a gente faz um planejamento reverso, a gente já prevê tudo isso. E uma coisa importante é quando a gente fala de prótese múltipla, assim como na prótese fixa, a prótese sobre implante, a gente precisa de passividade em prótese múltipla, né? Então, se ela não está passiva, ela não desce, ela não trava, tem que mandar fazer de novo. Então, tem que estar passivo, descendo no mesmo eixo. Então, em uma prótese onde a conexão não é passiva, o encaixe vai ser forçado, né? As tensões são direcionadas sobre a subestrutura da prótese, ao osso e ao implante, fazendo perder osso ao redor do implante. Então, isso pode levar à perda óssea futura, como eu disse, e a perda do componente ou do implante, até mesmo mobilidade. Se tiver uma barra, a barra pode se romper também. Contudo, quando o implante é instalado paralelo às cargas oclusais, a distribuição das forças é mais favorável. Então, quanto mais paralelo um ao outro, melhor a distribuição das forças oclusais, menos desaparafusamento, menos risco de fratura, tá? Então, tem que prestar atenção na hora do planejamento reverso. Prótese total do tipo protocolo, né? A gente falou aqui, por enquanto, das
unitárias e múltiplas. Então vamos pensar na prótese protocolo. Então a reabilitação do paciente dentado, lembrando que quem preconizou isso foi Brånemark, o pai da implantodontia, tá? Então a reabilitação do paciente dentado total com a utilização de prótese fixa na mandíbula foi a primeira modalidade de tratamento introduzida com implantes ósseo integrado. Por isso, protocolo de Brånemark. Como o objetivo inicial a ser atingido era de superar o desafio e tornar as próteses inferiores mais estáveis, melhorando a qualidade de vida dos chamados inválidos orais, o fator predominante era o aspecto funcional, né? Então, devido aos trabalhos propostos, desenvolveu-se uma fórmula quase geral, para a instalação de próteses fixas. 5 implantes colocados entre o forame mentoniano para suportar a prótese fixa e 10 a 12 elementos da mandíbula. Então, quer dizer que para eu suportar de 10 a 12 elementos da mandíbula, eu preciso de 5 implantes, perdão. Só que hoje em dia não se tem mais essa questão de ser entre os forames. Ele pode estar após o forame, que não vai haver deflexão na mandíbula. Uma discussão para uma aula futura até. Então o protocolo, esse se aplica ao plano de tratamento da maxila também, com a condição adicional de que 6 ou mais implantes deveriam englobar um ponto de partida para uma confecção de prótese fixa. Dica de ouro: em maxila, sempre coloque 2 implantes a mais do seu planejamento. Vou precisar de 6, coloque 8. Evite colocar implantes na região anterior, como esse aqui. Coloque de pilar canino para trás. Então, geralmente a gente coloca aqui canino pré e molar, né? Canino pré e molar. A gente não coloca anterior aqui porque dificulta a confecção da prótese. Não quer dizer que não possa colocar. E se colocar, ela tem que ficar mais palatinizada, porque aqui aumenta muito o volume da prótese por causa do volume do metal, viu? Então, diquinha para não ter problema. E por que a gente coloca geralmente 8 e não 6? Por mais que a gente vai usar 6, essa região aqui posterior, em desdentado, ela tem grande chance de perda de implante. Então, se você colocou 8, você perdeu 1, não tem problema. Se você colocou 8, perdeu 2, não tem problema. Agora, se você colocou 6 e perdeu 2, aí já é problema, tá? Então, sempre pensar em colocar mais implantes do que o planejado. E a gente tem que pensar, como em prótese fixa, que a gente precisa fazer um polígono, né? Então, a localização do implante é mais favorável quando a sua distribuição está em curva, em vez de ser um plano. Por isso que esse negócio de colocar implante na parte anterior não é muito legal, tá? Então, a primeira permite mais unidades oclusais e um desempenho adequado do cantilever. Uma forma plana no arco provavelmente é candidata a uma overdentro. Então, overdentro a gente pode utilizar implantes em linha reta. Então, qual que é a indicação de prótese protocolo? Então, paciente com pouca perda de tecido de suporte. Então, ela vai suportar altas cargas mastigatórias, quantidade óssea necessária para a instalação do número de implantes é necessário ter, né? Senão não tem como fazer o protocolo. Então, 4 ou mais. E é uma situação que requer alta estabilidade protética, como, por exemplo, prótese inferior. Aí, da prótese total, a gente tem uma prótese que é um pouco mais barata, que é a overdenture. Então, ela é mais barata, ela precisa de 4 implantes no superior e apenas 2 no inferior, né? E é ideal para quem não tem muito osso e para quem tem dificuldade de higienização. Por quê? Porque ela é removível, ela é fixada em implante, porém ela é removível, tá? Então a gente pode estar fazendo a opção por essa prótese, é muito bacana. Ela tem uns clipezinhos assim, ela tem tipo, você lembra aquelas jaquetas ou roupa de bebê mesmo, que tem um botãozinho que faz crack, que entra, tem uma cabecinha e um stopzinho, que ele faz crack, encaixa um no do outro, né? Geralmente body de neném tem muito, né? É parecido com aquilo,
de um lado tem a parte que encaixa e do outro lado a parte fixa do implante, né, que é chamada de O-ring. Então, a overdenture é comparada às próteses totais do tipo protocolo, mas as overdentures atraem atenção por necessitarem de um menor número de implantes, tendo um procedimento cirúrgico menos invasivo e de menor custo, pelo uso de sistemas pré-fabricados, né, então tipo botãozinho. E sua confecção laboratorial exige procedimentos mais simples. Então faz uma dentadura e depois coloca os botãozinhos, né? Então ela é uma prótese mais acessível para o paciente, ela sai mais barata, porque a prótese protocolo, como tem a barra, ela sai um pouquinho mais cara. Então a prótese overdenture não precisa de barra, é uma dentadura com os botãozinhos. Eu particularmente eu gosto, eu faço lá no consultório. Tem gente que não gosta, por quê? Você tem que deixar seu paciente ciente que ele vai sempre tem que trocar as borrachinhas de dentro do ringue, porque senão ela perde a retenção, que é a borrachinha que dá retenção. Então as overdentures permitem manutenção do volume ósseo e da dimensão vertical, melhor fonação, desempenho mastigatório, aumento das forças oclusais, estabilidade e retenção, posicionamento dos dentes com objetivo estético e apresenta menores dificuldades de estética e de função. É uma dentadura fixa nos implantes, né? Ela é removível, mais fácil de limpar, né? Então ela evita aquele problema da limpeza. Então, uma das principais desvantagens, né, que o pessoal não gosta é que deve ter espaço oclusal suficiente para a acomodação dos retentores, né? Ainda uma pequena movimentação, pois a overdenture não é uma prótese fixa, então há necessidade de manutenção com maior frequência, que é a troca das borrachinhas do O-ring, né? Então essa daqui embaixo é uma prótese overdenture do tipo barra clip. Então é feita uma barra nessa aqui. Essa aqui é um pouquinho mais cara, porque ela tem que ter essa barra. Ela é uma barra fundida e a prótese encaixa por um sistema de encaixe, né, único nessa barra clip aí. Então, e tem as de O-ring, que já é pré-fabricada, que você mesmo coloca os O-rings na boca do paciente. Elas são mais baratas. Então aqui a barra clip um pouco mais de perto, né? Então aí você encaixa a prótese aí por cima. A grande vantagem é a higienização. Então, finalizando aqui mais essa parte, né? Tudo que você pode fazer ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Então, se você acredita que é capaz, você pode. E a grande, né, chave disso é que a gente não pode desistir de nada. A gente tem que tentar, tem que ir, correr atrás.